Olá, bem-vindo a mais um Beats Podcast. Hoje, mais uma vez, uma visita sempre ilustre. Parece que é repetitivo, mas todos os nossos convidados são ilustres. Hoje aqui com a gente para bater um papo sobre marketing, trade marketing e outras cositas mais. A Alexandre Nagy, é isso, né? Isso Por aí. enquanto, tô acertando. Gerente de trade, branding, BI e outras coisas que ele vai explicar pra gente aqui. Tô falando certo até agora, Nagy? É isso mesmo? Isso aí, João. Obrigado pelo Que convite. isso, é sempre um prazer. Obrigado ao pessoal do Beats Podcast. Um prazer estar aqui com vocês e discutir um pouco de mercado, falar um pouco de marca, de trabalho, enfim, É isso, compartilhar um pouco da nossa experiência. é essa a ideia, esse é o conceito do Beats Podcast. E então, cara, vamos começar. Começar com aquela que todo mundo espera. Quem é o Nagy na fila do pão brasileiro, cara? Cara, o Nagy na fila do pão já foi o último da fila, já Foi a melhor resposta. já até foi o hoje. último, já teve uma posição boa e hoje acredito que esteja numa posição melhor do que já estive. Cara, por que o último, cara? Conta essa história pra mim. Por que você se considerou o último dessa fila, cara? Já fui empreendedor na carreira e eu experimentei o que é a falência. Isso, dizem que tem que falir pra aprender, né, cara? Não, e foi um dos maiores aprendizados, né? Embora pro bolso não foi bom. Mas, enfim. Dói, mas dói. passa. Mas a experiência da persistência, resiliência, né? E então a gente traz isso como experiência de carreira profissional. Como foi, o que você empreendeu, cara? Dá pra dar um spoiler pra gente aí, cara? Bom, eu tive uma carreira muito estendida até em indústria de tintas. Eu trabalhei 15 anos na Tintas Coral, né? Quando era do grupo ICI, depois passou a ser da Akzo Nobel. Aí resolvi me demitir e ser promovido, né? Como muitos falam. Ou seja, eu fui chamado para assumir uma posição maior de gerente nacional de trade marketing na Duchas Corona, né? Não era ainda do grupo Duratex, e fiquei lá 2 anos, fizemos um ótimo trabalho e resolvi empreender. E aí abri uma loja de tintas, né, que era o meu core business. Né, É o que você começou a fazer. Exatamente. Achava que ia ser fácil, mas... Conhecia tudo, né? Então. Disso daí eu conheço tudo. Mas, enfim, persisti, foram 4 anos de experiência, né, sendo empreendedor, e o que me deu uma visão mais profunda do negócio. E, atualmente, trabalho na Tintas Eucatex, estou há 5 anos lá. Bastante tempo. Fazendo um bom trabalho, a gente realmente deu um ritmo diferente para o negócio. Aumentamos a empresa em 2,5 vezes em faturamento, para você ter uma ideia. Nesse período? Nesse período. Legal, cara. Então, hoje em dia isso tá muito difícil, né, cara? É verdade. No mercado, É verdade. nas situações que o Brasil vem atravessando ao longo dos anos, né? Nada recente, mas é um feito. E aí isso daí é resultado primeiro do conhecimento que você tem na sua área, né? No seu papel. E como eu tinha conhecimento já de back-office de indústria de tinta, que é processos dentro da fábrica. Tinha também a vivência fora da fábrica, no trade marketing, que é direto com canais de venda, Sim. direto com o cliente. E depois a experiência de estar por trás do balcão do outro como lado comerciante ali, de tinta. Como então, cliente, de eu fato. entendi a dor que é ser o comerciante de tinta, né? Porque eu tinha que consertar o piano, carregar o piano e tocar o piano, entendeu? Trocar o pneu com o carro andando. Tudo, exatamente. E trazendo toda essa bagagem, né? Ao todo são
26 anos aí de mercado, com trade, vendas. Desde o pontapé inicial lá. E foi o que eu ofereci para a empresa quando eu fui contratado. Inclusive, o nosso presidente, ele até me desafiou na entrevista, né? Ele falou assim, mas estou vendo que o seu currículo é extenso, o que você pode proporcionar para a Eucatex, então, afinal? Eu falei, olha, eu vou abrir toda a minha bagagem de conhecimento e talvez eu seja um dos poucos profissionais que tem as 3 faces do negócio. Foi uma boa estratégia de convencimento. Exatamente. Então, eu sei como funciona dentro da fábrica, fora da fábrica, com clientes, e eu tenho a dor também, conheço muito bem o nosso revendedor de tintas. E aí ele ganhou falou assim, o cara. Ele falou assim, vai lá, já fala com o pessoal da RH. Eu falei, ganhei meu período de Natal, era 14 de dezembro de 2018. Já saiu com a cesta básica embaixo do braço. E assim, João, eu acho que para quem está nos assistindo, a gente vai, ao longo da carreira, se você passa a ser empreendedor e volta para o mercado de trabalho, alguns profissionais de RH, eles têm um pouco de preconceito de quem foi empreendedor e está voltando para o mundo corporativo, né? Acho que não todos, mas alguns. Talvez um receio que essa pessoa vá querer voltar. Exatamente. E vai pedir as contas, vai voltar a empreender. Diz que aquilo é só uma âncora para ele se levantar, enfim. Então, assim, eu sofri esse tipo de preconceito, mas, enfim, tive resiliência. Meu networking também me proporcionou várias entrevistas, enfim, né? E acabei entrando na Eucatex. Foi 2019 que eu entrei, em janeiro já, né? E daí começamos lá uma montagem de estrutura de trade marketing, promotores, PDV. Você chegou lá, como estava o cenário? Você estava substituindo já um gestor ou já estava abrindo algo novo ali? Como que era o status ali do projeto naquela época? Então, eu acho que para responder essa pergunta é interessante aquela coisa que falam de você ter a oportunidade e estar preparado, né? Porque não tinha uma área de trade marketing estruturada. Sólida. Né? Sólida, exatamente. E era o momento da organização absorver essa atividade, porque ela precisava disso. E nosso diretor lá, né, o Aguinaldo Bergamo, Guina, ele percebeu isso e abriu essa vaga, né, essa posição. Então era o momento de implementar. E a gente sabe que PDV, como a gente fala de trade marketing, é a última barreira entre o consumidor e o produto. Sim. Se você tem um PDV adequado, com bom branding, né, com uma boa comunicação, e é o que a gente vem fazendo desde então, o sucesso ele está numa rota muito certeira, né? E aí, outra coisa também que eu aprendi na carreira, se você tem um produto bom, já um time bom, né, e um marketing também, né, ótimo, não tem como dar errado. Sim. Não tem como dar errado. Enfrentar os desafios que todos os concorrentes vão estar enfrentando ali, né? Todo mundo vai estar brigando pelo mesmo. E aí destaca mesmo quem fizer o melhor trabalho, né? Não fica desleal. Exatamente. E é entender também, né, o que a gente fala aí no mundo de negócios, né? Eu acho que todo profissional de marketing, ele tem que mapear, quando ele tem um desafio novo numa empresa, aonde ele vai trabalhar, né, a vantagem competitiva. Sim. Ele tem que encontrar essa vantagem competitiva. E foi uma visão que eu tive de fazer uma imersão primeiro, né, no negócio, porque eu não tinha uma experiência de uma empresa de tinta, né, de um porte menor do que eu trabalhava, né?
Então eu tive que entender porque A a realidade dela daquele negócio em si. e entender como que eu iria ligar, fazer esse elo, né, do que ela tem de bom com o trade marketing e a vantagem competitiva que a gente queria implementar. Legal. Como que é o contato, o estreitamento entre o marketing da Eucatex e o trade? Como que vocês são organizados isso lá? Que essa parte, por exemplo, de definir as forças, fraquezas, a análise SWOT de cada produto, se seria o marketing em si, né? E teoricamente, né, a gente sabe que normalmente no dia a dia cada um faz o que dá para fazer e cada um assume um pouco do que pode assumir também. Mas como vocês se organizaram lá na Eucatex para fazer isso tudo acontecer junto de marketing e trade, né? Que muita gente acho que não sabe, assim, a grande massa da galera, quem é da área sabe a diferença do marketing e do trade marketing. Mas como foi lá para vocês? Bom, a gente teve que se organizar internamente, porque já tinha lá e eu tenho um par até hoje, que é de marketing de produtos, então essa é a estrutura que a gente trabalha, né? Então eu tenho um par que é gerente de marketing de produtos e de assistência técnica. E eu primeiro entrei cuidando do trade marketing, depois eu absorvi o branding e mídia e comunicação no geral. O trade marketing, para a galera que está ouvindo a gente aí, só me corrija se eu estiver errado, é o PDV, basicamente. Isso. É o contato ali com o cliente da fábrica. O que ele precisa, como expor melhor o produto, seria isso, assim, embaixo do guarda-chuva ali do trade? Me permite explicar também, Explique. Por um outro ponto de vista, o marketing, ele fala direto com os consumidores no geral, sim, né? Enquanto eles, inclusive, estão na casa deles através de mídia. Vários canais, de vários canais. Da publicidade, da propaganda. O trade marketing, ele cuida, né, do ponto de venda, dos canais de vendas e do relacionamento com os clientes. Cliente, não o cliente final. Os revendedores. E a gente impacta também o cliente final, que é com uma outra faceta. A gente chama ele de shopper, né? É o comprador que vai na loja. É o cara que vai ser impactado pelo que você produziu e pôs dentro da loja. Exatamente. Então, qual é a dinâmica, né? Para explicar. O marketing, ele vai e coloca propaganda na TV, no digital, no OH, que a gente chama, que é outdoor, circuito digital, faz toda essa cadeia, né, de comunicação. E esse consumidor, ele vai até a loja comprar esse produto ou uma classe de produtos e lá sim ele vai tomar a decisão dele. Sim. E nessa tomada de decisão, ele pode ser impactado por diversos elementos, por exemplo, o merchandising, né? O posicionamento do produto, o branding na própria loja, que é a marca exposta. Sim. Indo um pouco mais longe, até o próprio vendedor do balcão. Treinamento de vendas, treinamento, né? Com ações de incentivo também, por que não? Também. O próprio dono do negócio pode ser impactado com um tipo de ação, campanha de incentivo, enfim, que é o que a gente também trabalha. Legal. Então, vamos dizer, são vários elementos e são vários públicos, né? Hoje a gente tem assim, campanhas, estratégias e trabalhos com o shopper, que é o cliente na loja, com o balconista, com o dono da loja, né? Então, com associações, enfim. Então, o trade marketing, ele tem uma estrutura de tentáculos, né, que se comunica muito com diversos públicos. Essa é a verdade. Legal. E eu acabei te cortando, porque eu fiquei curioso ali, só para a gente pontuar isso para a galera,
Mas e como funciona ali? Você falou da sua dupla, do gestor de marketing para produtos, e aí vocês sentaram ali naquele pontapé inicial, logo que você chegou, depois do peru de Natal. Então. E aí, como que foi esse primeiro bate-papo ali? Qual que foi a primeira dificuldade e superação que vocês tiveram ali? É muito natural quando você chega num ambiente de trabalho, né? Às vezes você é muito bem acolhido e às vezes você tem alguma tipo de estranheza, Uma tudo rixa, mais. Não, alguma não, coisa. estranheza, que é o normal, né? Até Pô, mas acostumar, né? Gente nova. mas assim, a transição ela foi tranquila porque os papéis eles foram definidos e aí vem a governança, né? Legal. E aí, a partir daí, tudo fluiu bem, enfim. E cada um continuou no seu papel, desenvolvimento de produtos, qualidade que é importante, e a parte de trade marketing, PDV também, né? Eu tocando com a minha equipe e a empresa teve, como eu te falei, um ganho excelente aí. E no meio de tudo isso, claro, é necessário a gente sempre fazer uso de ferramentas de gestão, né? Como eu te falei, você fazer um diagnóstico é muito importante. Então, o homem de marketing, eu vejo que ele precisa ter um embasamento estratégico forte, né? Se você, profissional, conseguiu isso ao longo da sua carreira sem o caminho, como fala, educacional na raça, ótimo, né? Mas é importante, por exemplo, você dominar a matriz SWOT, Sim. dominar algumas ferramentas para entender concorrência em mercado. Tem várias matrizes também para isso. Mix de produto e toda essa dinâmica mercadológica que passa por N análises, né? Para você realmente chegar nos possíveis caminhos a se seguir, porque às vezes não é só um caminho. Não, são muito. Hoje em dia, então, principalmente com o avanço digital do negócio, né? São tantas possibilidades, mas muitas facilidades também, né? Como você disse pra gente também aqui no começo, que você trabalha com BI, como é essa digitalização aí para vocês lá no Eucatex e no trade, como mensurar que o trade, sei lá, eu vejo, né? Leigo, não sou do trade. Eu vejo, frequento lojas e conheço o trabalho, né? Na prática. Sim. Mas como mensurar, como analisar resultados de trade, resultados, logicamente, depois você vai ver nas vendas refletidas, né? Mas de forma prática, como vocês fazem para pôr esses dados no BI, para tirar esses insights aí para novas estratégias e novas campanhas? Bom, eu também absorvi dentro do meu escopo a área de Business Intelligence, né? Mais chamado de BI, como muitos sabem. É uma área importante também em qualquer organização. E a gente tem hoje vários projetos, fizemos uma convenção de vendas aí com todo o time Brasil, lançamos projetos aí de Business Intelligence, cujo tema da convenção era focado em futuro mesmo. O nome é O Futuro é Hoje. A gente está lançando, por exemplo, uma inteligência artificial que é como se fosse um assistente técnico. Legal. Vamos dizer, isso, claro, está em experimento ainda, mas você está na sua casa e você consulta essa IA porque o seu banheiro está com alguma patologia que a gente fala, por exemplo, um mofo, um bolor, Sim. e você não sabe como resolver. Perguntando para essa IA, ela vai te dar... Que tipo de tinta, que tipo de material você tem que... E o tratamento da superfície, que é o mais importante. Legal. Né? Então, o primeiro passo é você remover o bolor com tal produto, enfim, lixamento, espera secar tanto tempo. Tantos dias. Exatamente. Dá a receitinha do bolo para o cliente final. Ali. Depois vem com tal tinta e essa tinta, obviamente... Tem uma proteção. E vai ser tem indicação da Eucatex. Perfeito. Né? Porque a IA é nossa.
E a gente também lançou o BI comercial, que é uma ferramenta importantíssima, porque você imagina que muitas empresas ainda, o vendedor, quando precisa de um dado do cliente, eu quero saber se o cliente comprou mais ou menos tal produto, ou se o cliente está crescendo. Um histórico, ou até se a gráfico ali. Exatamente. E isso hoje ele tem na palma da mão, através de um sistema nosso, até conhecido no mercado, é um produto bastante eficaz, né? Chama ClickSense. Legal. E a gente implementou para todo o time comercial, então hoje eles têm todas as informações gerenciais na palma da mão. Então, usa um CRM, provavelmente. Também, ali tem CRM, cruza com os pedidos feitos, enfim. Legal. Né? Outra iniciativa é o Geomarketing. Geomarketing é uma ferramenta também de marketing bem importante. Ela mapeia todas as oportunidades, né, através de um banco de dados enorme. Então, cada uma trabalha com um tipo de viés, né? A gente mapeia a oportunidade no Brasil. Por exemplo, eu quero saber quantas obras tem no Brasil. Legal, aí para abrir novos mercados ali. Exatamente. Meu parceiro de geomarketing, ele me dá isso e eu cruzo também todos esses clientes, vamos dizer, a matéria de construção, loja de tinta, loja de ferragem, quantas tem no Brasil acima de X faturamento ano. Ela vai e plota no mapa, se eu quiser por região, por bairro, ela me dá. E a partir daí eu cruzo isso com os meus dados e consigo entender qual é o meu market share de PDV, inclusive. Legal. Então a gente chega nesse nível, né? Então, como eu te falei, João, tudo converge para essa coisa da inteligência, né? O homem de marketing, entendo, ele tem que jogar bem o tabuleiro, né? Quando a gente fala de estratégia, né, a maioria sabe que estratégia nasceu da guerra, né? E eu lembro muito bem disso na figura do mapa, quando o general abre o mapa. Então, é mais ou menos isso. Você tem que... A guerra começa com a leitura do mapa, né? E você tem que entender ali, nessa guerra mercadológica do dia a dia, que não deixa de ser, quem são os atores e como eles estão se movimentando no tabuleiro, né? Essa é a verdade. Perfeito, cara. Ótima leitura, cara. E são raras as empresas que a gente conversa e conhece que está tão avançado assim no nível de BI, vamos falar assim, com toda essa leitura aplicada de fato. Normalmente a gente conversa com bastante gente que pensa que está à procura mas aplicando, lógico, a gente está falando da Eucatex, uma empresa multinacional, muito grande, estava falando aqui em off até uma cidade. Na verdade, só te corrigindo, a Eucatex é 100% nacional. 100%? Então você falou multinacional, fiquei pensando. Não, eu falei que ela como se fosse uma multinacional, pelo tamanho do faturamento. Ela não tem sede fora? Tem? Não sei. A gente exporta, né? E tem escritórios aí também fora. Mas não fabrica fora. Não, a fabricação é aqui. Ainda não é multinacional. Então, corrigindo, a Eucatex, empresa 100% nacional, gigantesca. Para quem é aqui da região de Salto sempre ouviu falar. E muito legal, cara. Eu, admiro, assim, principalmente quando a gente está falando em dados e no mundo digital na prática para o exercício da venda, que a gente fala muito aqui, para a nossa estrutura de marketing digital, ter o traqueamento de dados e conseguir entregar para o nosso cliente a informação correta de da onde veio aquela oportunidade, até o que ele comprou, quanto foi, quanto tempo levou, é o bem mais precioso. Mais precioso, às vezes, do que a própria venda. Que a venda ia acontecer com a gente ou sem a gente, mais ou menos, logicamente. Mas você ter o percurso da informação, conseguir depois chegar mais rápido naquele resultado, porque você já teve aquela informação antes e conseguiu criar aquele insight, é algo que põe toda a empresa na frente dos concorrentes.
na arte da guerra, nesse caso aí. Bem legal. Cara, e qual seria hoje ainda um desafio para vocês em termos de trade, de marketing, de comunicação? O que vocês ainda buscam e não encontram no mercado? Bom, falando da atividade do trade marketing, Um sonho, tipo, não, putz, eu busco e não consigo achar, eu gostaria de ter uma solução para determinar qual a sua dor, cara, hoje. vou falar em termos gerais de mercado e no nosso segmento, né? Eu acho que para o mercado como um todo, o desafio do trade marketing hoje é cada vez mais levar o digital para dentro do PDV. Cara, eu comentei isso com uma convidada nossa da Alimentos Wilson sobre exatamente isso. Conta para mim, como que você imagina isso? Hoje, o budget das empresas, a gente, que é profissional de marketing, você tem muitas bocas para alimentar, né? Muitos setores, enfim. É um guarda-chuva grande. É um guarda-chuva grande, exatamente. Muito bem colocado. E né, nesse processo de trade-offs, de escolhas, né, você acaba não tendo tanto recurso para aplicar, porque a tecnologia, embora ela esteja sendo cada vez mais popularizada, ainda é caro você trazer um equipamento digitalizado para o PDV, por exemplo, uma gôndola digital, uma ponta de gôndola digital. Já existem iniciativas, obviamente, mas a grande maioria, né, dos PDVs, tanto alimentício, eletrônico, material de construção, ainda é muito analógico, por conta ainda do custo. Lojas né? pequenas, muitas vezes, de bairro, né? Lógico, a gente fala que existem grandes, né? Grandes lojas de departamento, Leroy Merlin, não sei, que teria condições, né, valeria a pena a Eucatex investir em uma tecnologia de ponta numa grande loja, mas aí acaba não cercando o mercado todo, né, como deveria. Eu acho que para todas as marcas ainda isso é uma barreira. Não chegamos ainda numa escala em que a tecnologia seja barateada. Então você vai pagar hoje, por exemplo, uma tela de LED que é igual a uma ponta de gôndola, importado da China, você não vai pagar menos de 5 a 10 mil reais, né? Dependendo do modelo. Para PDV. Uma peça só, um PDV. Que normalmente custaria o quê? Um PDV de aço, de madeira, não sei então, qual o material mais comum, de papelão, não sei, só o nosso PDV totem hoje ali, né? É porque como a Eucatex é uma vantagem competitiva nossa. A gente faz chapa de MDF, nós temos, né, a divisão de madeira. Bem pensado. O nosso PDV hoje é todo de madeira. Feito com material da própria Eucatex. Quando eu entrei, era tudo aço. E aí eu até me perguntei e cheguei para a empresa, mas por que aço? Né? Com tanta madeira. Vamos fazer tudo madeira, pelo amor de Deus. Então, assim, o custo de uma ponta de gôndola para mim de madeira é infinitamente inferior. E aí eu tenho que pulverizar esse material. Então, eu acho que isso. E outras tecnologias muito mais caras, né? Um projeto hoje, um PDV médio, se você for montar ele todo no digital, é um investimento bem significativo, entendeu? E o ROI questionável a curto prazo, né? Porque como que um PDV, no caso mais bonito, né? Porque ele não vai fazer nenhuma função além de ser mais vistoso. Esse daí, ele não tem nenhuma interação, teoricamente. Ele pode ser inventado, alguma coisa ali. Mas nesse caso, ele de R$200 para R$10.000 para vender a mesma quantidade, uma porcentagem mínima a mais, porque ele piscou e chamou a atenção de alguém mais do que o do concorrente. Quando, na verdade, uma peça estática às vezes faz o mesmo papel ali, Exatamente. né? Exatamente. E dentro do nosso segmento de tinta, João, a barreira principal hoje, e a gente já testou muito isso, inclusive quando eu estive em outras indústrias de tinta, como eu te falei,
A questão da tela gráfica, ela não é fiel à cor aplicada. Nunca vai ser. Então é só um problemaço pra gente. Então, esses simuladores de cores que aplicativo, várias empresas tentaram já implementar no PDV, o cliente ia escolher aquela cor, quando ele ia aplicar, não era a mesma coisa. No final, tiro no pé, gera revolta. O RGB da tela não é padrão, fiel. Entendeu? Então, o olho humano, a gente, né, o pessoal de P&D, né, de fábricas de tinta fala muito, o olho humano, ele é um dos mais... que tem mais acuracidade na cor do que muito equipamento eletrônico. Você sabe disso, para distinguir cores, né? E então o consumidor ele consegue ver, pô, o que eu vi na sua tela lá não é a mesma coisa. Ele então bate é uma grande barreira. Não precisa de muito conhecimento ou mínimo conhecimento para perceber a diferença. Exatamente. Acho que qualquer um que vai comprar uma TV na Casas Bahia ali, na hora que tá escolhendo, já, essa aqui a imagem é um pouquinho melhor, essa aqui é mais bonito, essa aqui o jogo, o gramado do jogo fica mais legal e escolhe. Imagina pro cara que vai comprar um produto, uma tinta, quer ver a casa dele bonita ali e vai gerar um tiro no pé. E alguma coisa Eu pensei que você vai falando, eu fui viajando, eu gosto de fazer isso aqui. Legal. Alguma coisa digital nesse PDV que trouxesse mais informação para seu BI. Não sei o quanto isso também é. Jogando ideias aqui. Algum tipo de contagem, que antigamente tinha, né, o contador de visitantes, quantas pessoas no supermercado, acho que deve ter ainda, até hoje, né, ali eles têm para alimentos, né, quantas pessoas provou a degustação e tudo mais. Algum tipo de contador digital de quantas pessoas pararam na frente da gôndola e depois bater com o número de vendas e tudo mais. Isso seria um tipo de digitalização do trade no quesito de BI, aí, de trazer mais insights, mais informação. E eu acho que talvez um custo menor também. Não sei quanto custaria um leitor de presença ali. E a gente tem essa tecnologia, João, já há um tempo. E você vê que ela não conseguiu conquistar ainda o mercado, até por conta de custo. Então, por exemplo, isso que você falou do olhar, existe uma tecnologia há muito tempo já, desde os anos 2000 eu já ouço falar disso, é o eye tracking, que ele captura quando você olha para o produto na gôndola, quanto tempo você ficou ali imerso naquele produto, vendo, e a partir daí vários estudos, insights que vão surgindo. A própria tecnologia se não me engano, é RFID, que é os mini chips, né? Então você consegue mensurar, por exemplo, o que sai da gôndola, né? E o caminho dessa mercadoria, o próprio caminho, né, do shopper dentro da loja. Então, tudo isso já é possível há mais de décadas. E assim, alimentos, né? Geralmente o segmento de alimentos já usou muito, inclusive, essas métricas. Mas eu acho que em dado momento deu uma arrefecida por conta de custo mesmo, né? Mas eu acredito que ainda nós vamos ter uma escala e um barateamento da tecnologia que é o que acontece que já está acontecendo, né? Você vê os chips, né? Hoje, diminuição de tudo. E aí isso vai ficar mais viável. E dentro de material de construção a gente vai poder trazer mais isso, porque o material de construção, que é esse segmento, né, de negócio, ele não tem ainda a pujança de um segmento que a gente chama de fast moving, né, que é alto giro, exemplo, bebida, alimento, enfim. Sim, produtos essenciais ali, vamos falar assim. Você imagina que uma lata de tinta, no meu caso, às vezes, inclusive ela dura mais de 2 anos e ela pode ficar sem girar ali no PDV
alguns meses até. Uhum. Enquanto que uma carne, um sorvete... Não pode durar muito. E não pode, é alto giro, né? Uhum. E aí, essa relação de consumo, essa diferença de consumo, perdão, entre os segmentos, é que dá também essa velocidade das tecnologias. É por isso que alguns setores, eles estão mais adiantados, né, em relação ao material de construção. É o caso de alimentos, como eu te falei, tecnologia de RFID, o próprio eye tracking, aconteceu em supermercados, né? Sim. Eletroeletrônicos também bastante pungente. Mas eu acho que, sim, é um caminho sem volta. Por exemplo, a gente falar isso de gôndolas digitais, me vem aquela loja da Amazon, não é? Que tem, acho que em Nova York, que não tem ninguém na loja, você entra, você pega o produto, ele sabe para onde você olhou, Sim, ele sabe que produto você pegou, quantos foram, e você sai da loja, não tem caixa, não tem caixa. e vem a fatura do seu cartão ali, ele sabe quem é você até. Então seria tipo o sonho do trade ali, ter isso em qualquer gôndola, em qualquer loja, de forma barata, logicamente. Né? Aqui eu não me lembro agora, tem um case também interessante, supermercado no Itaim, eu esqueci o nome, não me vem à cabeça agora. Ele não é tão tecnológico como esse, mas ele não tem vendedor, é um supermercado que você entra, faz a compra ali, ele já aponta a reposição, enfim. Então, já temos movimentos disso, né? Uhum. E você vê, você mesmo falou, aonde geralmente acontece, aonde o consumo é mais rápido. Né? Onde o giro é mais rápido. Então, fica reservado ali aos produtos de alto giro. Eu acho que primeiro virá essa revolução tecnológica no varejo de alimentos e depois acessível a outros tipos de varejo. Cara, mas você falando isso, me vem uma frase, é um conceito, vamos falar assim, que o meu velho falava quando eu era criança. E ele sempre teve o espírito empreendedor. Falou que tinha 3 coisas no mundo que você poderia investir que sempre seria próspero. O ramo de alimentos, como a gente está falando aqui, todo mundo precisa comer alguma coisa. Sim. O ramo de roupas, vestuário, porque você não vê ninguém andando pelado na rua. Aí vinha o terceiro ramo, 2 óbvios, né? Esse primeiro, que ele falava, o ramo de tintas. Aí eu falava, mas por que tinta? Aí ele falou, olha pro lado aí, olha na rua, vê uma casa que não tá pintada e que não precise de uma pintura. E aí, cara, você para e olha, aí você faz a reflexão, olha aqui na sacada do prédio aqui, todas as casas têm tinta, precisam de tinta, e são muitas casas. Faz algum sentido isso para você, cara, que tá ali no dia a dia? Logicamente, dadas as proporções, não se comparam, né? Com certeza. Sim, veja que a gente fala que em tudo vai tinta, né? Tudo precisa de tudo que é físico, do ponto de vista de mercado imobiliário, por exemplo, construção civil, essa mesa, né? Tudo. O revestimento das paredes, então tudo vai algum tipo de proteção, né? Que é a pintura, que é a tinta, e acaba também assim acoplando essa coisa que é a decoração, né? Então aí são as cores, pessoal. O gosto. Então, no mundo da decoração e no universo de material de construção, a tinta ela é um dos principais produtos hoje que se tem no portfólio. Então, para você ter uma ideia, nos estudos que a gente faz de mercado, a tinta é o mais pungente comparado com metais, elétrica, hidráulica, né? A gente, inclusive, faz perguntas para o consumidor, né? Que tipo de reforma que ele quer fazer, e geralmente a tinta sempre está... A pintura exatamente, e ela sempre está lá em primeiro lugar, né?
do que ele pretende fazer. E, teoricamente, ele, de forma barata, baixo custo, ele consegue renovar o ambiente dele. Uma casa, às vezes, que já está cansada ali, ou que ele já está cansado daquela casa, Exatamente. ele consegue dar de um dia para a noite, rápido, baixo custo, perto de outras reformas, conseguiria renovar aquele ambiente com uma bela tinta. E muitos que estão nos assistindo já tiveram essa experiência, né? Às vezes você quer trocar algum móvel da sua sala, da sua varanda, e aí, de repente, você vai lá, troca o vasinho e troca o tapete. As pessoas entram na sua casa e nem reparam em nada. Você que tem que falar, você não viu o tapete ou o vaso? Vaso novo que eu comprei. Pinta uma parede de uma cor diferente. Não Todo tem como. mundo vai reparar, inclusive vai perguntar, pô, que cor que é essa? Que legal que ficou, enfim. Então, assim, realmente, a tinta, ela tem um poder de transformação muito forte. Sim. E aí que vem o branding, né? O poder transformador que a tinta tem na vida das pessoas. Se você pinta um ambiente, né, dependendo do momento que você está passando na sua vida, isso, de certa forma, até te ajuda, né? Então, você tem lá, está passando por um processo de dor pessoal, de alguma perda, você vai lá, renova o seu quarto, dá uma pintada, aquilo lá também é um elemento que vai te ajudar, né? Claro que no espectro dele, né, óbvio, mas Sim. assim, tudo corrobora, né, para uma mudança de humor, de postura. A pessoa vai casar. Geralmente, se ela já tem uma casa, ela vai querer dar uma renovada. Sim. E a pintura entra. Uhum. O quarto do bebê que vai Chegar a chegar. criança. Pô, você vai querer dar uma pintada também, A obviamente. criança cresceu, você vai querer dar uma cara mais de adolescente, de jovem. adolescente, entendeu? Então, assim, a tinta ela tá presente, né, na vida dos brasileiros, é uma realidade. E aí, claro que tem a outra parte que é industrial também, mas assim, é um elemento importante na vida das pessoas, com certeza. É só no Brasil isso, cara? Tem algum estudo específico dessa história que a gente está contando? O brasileiro é apegado à tinta ou não? É algo mundial, é o ser humano mesmo? O brasileiro, ele tá quebrando algumas barreiras de explorar mais ambiente através da cor, da pintura, e aí ele tá mais aberto. A gente tem e aí falando um pouco de história, né, que eu gosto muito, a gente tem uma herança do Brasil Colônia, e nessa época, todas as casas eram pintadas de branco. Sim. Por quê? Por conta, você tinha doença, você tinha, né, e aí era associado à limpeza. Uhum. É mais fácil de parecer uma cidade bem cuidada, limpa. Né? Diferente do estilo europeu, por exemplo. E aí nessa época, ou até na Idade Média, uma Amsterdã, uma Londres, sempre teve uma presença maior de cores, que é o que eu estou falando, Sim. chegando, né, no ponto. Uhum. Então, assim, nós brasileiros, já a própria indústria de tinta, né, ela vem trabalhando essa consciência do brasileiro de trabalhar a cor na vida, né? Porque cor é isso, é vida também. A cor, ela dá vida ao ambiente. Pega um ambiente branco, que esteja decorado, e põe uma cor lá, muda completamente. Cara, e o brasileiro tá mudando essa cultura, mas assim, a gente já usou muito branco, muito branco. Ainda usa, eu Ainda acho. usa. Eu não sei qual o preconceito que a galera tem de teto preto, cara. Acho que não dá pra ver, vocês não sabem, mas aqui o nosso escritório, o nosso estúdio, o teto é preto. E todo mundo, você falou, põe uma parede de uma cor diferente que todo mundo vai reparar. Põe o teto, então, pra você ver o espanto que a galera vai ter quando você apresentar pela primeira vez. Mas, cara, eu gosto. Eu acho muito diferente. No final das contas, eu pintei até minha casa. Gostei tanto que até em casa o teto é preto. Mas é verdade, você tá falando aí, você falou do branco, cara, é um preconceito até às vezes, quando você põe uma cor diferente, quando você
foge do padrãozinho. Pô, não, pô. Você fala lá pro parente, pro amigo, não, vou pintar a parede de roxo. O cara, pô, não, põe branquinho aí, né? Pra você ter uma ideia, no mercado em geral, mais de 50% do volume de tinta imobiliária vendida é branco. Domina. E a gente tem variedade de tintas prontas, Claro. de cores, né? Uhum. Mas o branco realmente é Fora mais... o que dá pra criar, né? Exatamente. Então, assim, hoje tem efeitos especiais, né? Tem o tal do cimento queimado, que hoje Acho é uma muito bonito tendência. também. Tem efeitos perolizados, enfim. Então, assim, hoje tem uma variedade de efeitos decorativos, Tem né? tudo possível para você fugir do branco. Você não foge porque você não quer. Então, vamos usar mais aí, né, turma? Vamos usar. Mas aí, do ponto de vista fabril, pro fabricante, vale a pena vender mais branco? Ou vale a pena vender cores? Que nem sempre o valor agregado de uma tinta colorida é tão maior do que da tinta branca? Não sei. É um pouco mais caro. Se for falar das prontas, né? A diferença não é significativa, mas é uma diferença. Tem uma diferença. Vale a pena pro fabricante? O fabricante, ele quer vender cor. A cor é o menino dos olhos do fabricante. Primeiro porque também... E essa diferença de valor agregado faz a diferença, impacta no lucro, no final das contas. Sim, e a gente tem hoje, as empresas, né, a grande maioria dos concorrentes e nós também, nós temos um sistema tintométrico, que é aquela máquina que faz que na prepara hora. a tinta na hora. Então, realmente, para a indústria de tintas como um todo, é mais rentável, né, a venda de cores, principalmente através do sistema tintométrico, realmente, para quem falando de negócios, né? E o outro lado também não é só por isso, mas a questão de trabalhar o consumidor para ele usar mais cor nos dá também vou falar um linguajar de publicitário, uma estrada, uma quilometragem maior para a gente divulgar nossa marca, nossas marcas, falarmos de tendências. Dá né? mais assunto para falar. Exatamente, você tem muito mais repertório. Isso, essa é a palavra. Para trabalhar, entendeu? Até porque, vamos falar a verdade, branco é chato mesmo, né? Cara, branco é chato, meu. Eu ainda vou na casa de alguns amigos, os caras, quando eu vejo aquele branco neve, branco eu falo, com branco neve, branco gelo. Cara, põe aí pelo menos um off-white que a gente fala, né? Um palha, sei. Não, mas ó, hoje também tem outra tendência, né, que a gente chama de greys. É uma tendência também, inclusive para pintura imobiliária mesmo, que são aqueles cinzas esverdeados, fraquinhos. Sim, a gente tem alguns Inclusive, aqui. cinza é hoje uma das coisas mais vendidas, né? Depois do branco é a que está se destacando. Isso, é um destaque, Tons né? de cinza. Tons de cinza. E aí tem os cinzas mais esverdeados, mais azulados, enfim. Então tem uma infinidade de coisas, vamos usar a criatividade aí, galera, ajuda levar a cor para a vida, para casa de vocês, né? Cara, e pra gente ir arredondando, cara, quais seriam os seus próximos desafios lá na Eucatex? No trade, ou no branding, ou no BI? Tem algum projeto aí que você pode compartilhar com a gente que vocês estão em via de executar ou vocês gostariam de executar aí para o pessoal estar antenado aí no que vem de novidade ou que vocês almejariam, né, como sendo o próximo passo? Bom, a gente tem hoje já, como projetos e pré-projetos, várias ferramentas que vão auxiliar na operação de vendas nossa. Como eu te falei, estamos para lançar uma IA, que é um assistente, né, técnico, virtual, a própria ferramenta de BI para a área comercial, que leva a eles toda a informação de vendas, então isso facilita muito
o processo de decisão. Uhum. A gente tem, através da ferramenta de geomarketing, e tudo isso a gente lançou há um mês atrás. Legal, é o que está de mais fresco. O geomarketing vai possibilitar, por exemplo, tem um parceiro meu que quer abrir uma loja em tal cidade. Eu tenho todo o mapeamento de renda por classe, por idade. Como funcionaria para chegar até vocês, por exemplo? Cara, eu quero abrir uma loja de venda. Vamos pensar na dor do que você sofreu lá atrás, lá, cara, como um empreendedor. Como que o empreendedor faz para ter acesso, por exemplo, a essa informação da Eucatex? Eu quero montar uma loja, quero bandeira Eucatex. Não sei se funciona lá assim com vocês e gostaria de saber onde é o melhor lugar, o melhor ponto. Vocês ajudam? Como funcionaria isso na prática? Legal, vocês podem nos contatar através Existe isso? Pergunta inicial. Não, sim. Funciona assim ou estou viajando? A gente sempre está aberto a negócios. Uhum. Geralmente, quando esse prospect que quer montar é nosso cliente, é muito mais fácil. Então o cara tem uma loja e quer ampliar. Quer mais uma, então ele já é cliente. Uhum. Se você é um empreendedor, podemos também conversar e alinhar um projeto de trabalho. Vai depender muito, óbvio, de perfil e tudo mais. Existe algum tipo de Eucatex ou departamento de novos negócios, de ampliações aí? Já pensou em algum canal específico para esse tipo de procura? Existe ou é algo que ainda... Ainda não, porque como todo mercado, né, você tem a sua carteira de clientes. Às vezes dá mais trabalho abrir um novo, né? Que aí você não pode causar conflito. Sim. E aí tem o risco também, né? O risco alto de alguém que é um empreendedor ou que tem um capital, vai investir e não conhece o negócio. Sim, pode acontecer. E aí ele pode não se dar bem, entendeu? A gente estaria entrando quase como uma franquia, né? A Eucatex vendendo um projeto de loja franquia, ou seja, você ainda tem que dar o treinamento para o cara sobre como é vender tintas, Sim. treinamento sobre... isso... negócios em geral, financeiro e tudo mais, para garantir que o cara vai ter um resultado positivo. Esse pacote a gente proporciona tudo, né? Então, assim, claro, tudo é analisado, enfim, se a área em que essa pessoa, esse empresário, esse empreendedor... Já tem um perfil. Tem um perfil, e é uma área que a gente chama de área branca, que é um market share que ainda não está desenvolvido, que não tem um parceiro que já existe lá e já tem, né, uma consolidação no mercado, podemos conversar também. De novo, estamos abertos a negócios. Legal. Se forem sólidos para ambas as partes também. Perfeito. E aí vocês podem contatar a gente através do site e através das redes sociais também, @tintaseucatex, tanto Instagram como... Facebook, enfim. Legal, então vamos lá para o momento jabá, então, cara, fala pra gente, Nádia, qual que é suas redes sociais pessoais pra galera que gostou da sua conversa e talvez queira saber mais detalhes aí diretamente com você, passa pro pessoal aí, LinkedIn, Insta, o que você achar que é mais conveniente. E também da Eucatex, site e tudo mais. Passa pra gente aí, não deixe de fazer o jabá, não, que a gente quer ajudar você a vender. Legal. Bom, da Eucatex eu já falei, né? @tintaseucatex e a rede social. E vocês podem me encontrar também. O site é Eucatex, só? Tintas Eucatex. É tintas também, .com.br? .com.br. Legal. E lembrando, né, galera, Eucatex tem algumas subdivisões, né? Tem a partir de madeiras, revestimentos e tudo mais, e de tintas, que é onde o Nagi se encontra nesse momento. Isso. E aí tintas Tintas Eucatex mesmo, né? Bom, o meu contato pessoal, Alexandre Nagi, X, 2 S e André no final. Acho que meu pai deve ter tomado um, por isso que ele fez isso. Então, foi culpa do escrivão, cara, não foi?
X2S e André no final, tudo junto. Alexandre Nagy. E aí lá no LinkedIn vocês vão me Achar encontrar. fácil. Instagram também, enfim. Legal, cara. Cara, Nagy, muito obrigado. Espero que você tenha gostado aí do bate-papo. Cara, foi bem legal. Rápido. Eu agradeço muito a visita, gostei bastante. Falamos de forma bem clara aí sobre essas novas tendências, dores e tudo mais do trade e outras novidades em geral. Deixar aí para vocês também, sigam o Bits Podcast no YouTube, indica para os seus colegas de trabalho, quem é do marketing, quem não é, quem é de vendas, tem muito conteúdo legal aí, assim como esse nosso que a gente gravou aqui com o Nagy. Me procure nas redes sociais, João Schmidt, LinkedIn, qualquer outra, você vai me achar lá. bits.com.br na internet. Acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez, Nagy. Agradeço muito a presença. Quiser dar o último recado aí pra galera, por favor, fique à vontade. Olho pra câmera. Fique à vontade por enquanto aí. Não, então, galera, muito obrigado pela audiência aí. E assim, assistam o podcast e divulguem, né? Sigam o podcast e sigam a gente nas nossas redes sociais, que é Tintas Eucatex, né? Que é a minha casa e eu também me sinto um intraempreendedor. E é muito legal isso. Intraempreendedor é a primeira vez que eu escuto esse aqui, cara. Essa é uma palavra que eu gosto muito, legal. Que é você ser empreendedor dentro de um ambiente corporativo. Legal o conceito, cara. Admirei agora. Muito obrigado, Nagy. Vamos nessa. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, galera.